Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem íntima relação com o sistema esquelético. Nós vamos falar sobre os chamados seios paranasais. Para que você consiga associar as informações de hoje, é importante que você se lembre que quando nós iniciamos o estudo relacionado à anatomia do sistema esquelético, eu falei sobre a classificação dos ossos. Dentre os ossos que nós vimos em termos de classificação, eu mostrei a vocês os ossos chamados de ossos pneumáticos. São ossos que têm a capacidade de armazenar ar dentro de sua cavidade. E os seios paranasais são cavidades observadas principalmente a nível de face, e é exatamente sobre esses seios que nós vamos falar nessa nossa videoaula, tá certo? Quer saber sobre esse assunto? Então, vem comigo aqui. Muito bem, pessoal. Olha só, para iniciarmos esse assunto, é importante que você se lembre, né, dos tópicos que eu acabei de abordar. E eu quero, de maneira muito direta, apresentar a vocês os principais seios paranasais que a gente observa aqui na nossa face, tá certo? Nós temos aí o seio frontal. Observe que ele se encontra, né, essa cavidade, ela se encontra exatamente aqui, né, no osso frontal, né, e ele é delimitado pela base do nariz. Então esse seio, essa cavidade aqui, de fato se encontra onde? Exatamente no nosso osso frontal, perfeito? Bem, abaixo do seio frontal, nós vamos observar as células etimoidais aí que vão dar origem lá, nessa região, melhor dizendo, ao chamado seio etimoidal, perfeito? Logo abaixo, né, do seio etimoidal, nós vamos ter outras cavidades, né, chamado de seio esfenoidal, perfeito? E lateralmente aqui, ó, no nosso próximo ao nosso zigomático, nós temos aqui a visão do seio maxilar, perfeito? Aqui é uma visão lateral desse seio, ó, seio frontal, seio etimoidal, seio esfenoidal e seio maxilar. Então, o que são os seios paranasais? São cavidades revestidas por mucosa, tá certo? No osso frontal, no osso esfenoide, no osso etimoide e nas maxilas. E esses seios, é interessante dizer a vocês que eles se conectam com a nossa cavidade nasal, com a nossa chamada nasofaringe. E um processo inflamatório do seio paranasal leva ao que a gente chama de sinusite, que é o que eu vou mostrar para vocês nos nossos próximos slides, tá certo? Então, quais são as considerações sobre os seios paranasais? Vamos ver? Olha lá, aqui mostrando, né, apontando quais são eles. O que a gente observa? São cavidades revestidas por uma túnica de mucosa no osso frontal, esfenoide, etimoide e maxilas. E os seios, eles vão se conectar com a cavidade nasal, que eu disse a vocês, a nossa nasofaringe, tá certo? Quando ocorre um processo inflamatório desses seios, a gente tem o que a gente chama de sinusite. Então, quais são os seios paranasais? São eles, primeiro, seio frontal, seio etimoidal, seio esfenoidal e seio maxilar, tá certo? Muito bem. Bem, observem aqui, foi feita uma secção, né, em um plano sagital medial, e aí a gente observa aqui o interior de uma das nossas faces, né? Observa aqui que no seio frontal, ó, ele drena para dentro da cavidade nasal qualquer acúmulo de secreção que possa vir a se acumular aqui. Bem como no seio esfenoidal. Observe que existe aqui, ó, uma abertura para onde? Para a nasofaringe. Agora, gente, né, para a cavidade nasal, a nasofaringe ela se encontra um pouco mais abaixo. O que é mais interessante de destacar sobre isso daqui é que, muitas vezes, se alguém tem uma infecção a nível de nasofaringe, uma infecção de garganta, como os tecidos aqui são revestidos pelo mesmo tipo de célula, esse micro-organismo ele pode migrar para dentro do seio esfenoidal. E lá ele vai desencadear um processo inflamatório. Aumento de produção de secreção. E quando esses ductos eles não dão conta de drenar, ou eles começam a ficar obstruídos por esse processo infeccioso, por esse acúmulo de muco, ocorre aqui um aumento de uma pressão tão grande
que a pessoa ela tem uma forte dor a nível frontal, a nível de maxila. Então, essa dor que a pessoa tem em decorrência da sinusite é, de fato, por conta desse prejuízo no processo de drenagem do muco que foi produzido nos seios para dentro da cavidade nasal. Tanto é que quem tem sinusite tem constantemente corrimento nasal, né, que a gente chama de coriza. Bem, além disso, observe aqui que nós temos o ósteo faríngeo da tuba auditiva. Tuba auditiva antigamente chamada de tuba de Eustáquio. O tecido que reveste a cavidade nasal e os seios paranasais é o mesmo tecido que reveste a tuba auditiva. Então, esse micro-organismo ele também pode migrar para a tuba auditiva e gerar uma infecção a nível de ouvido, né? A gente chama aí de infecção de ouvido médio, a gente chama de otite, tá certo? Então, gente, é importante que vocês saibam que uma infecção de garganta ela pode migrar para os seios paranasais, gerando sinusite, ela pode migrar para dentro do ouvido, perfeito, por meio da tuba auditiva, desencadeando o processo de inflamação do ouvido, que a gente chama de otite. Bem, então vejam, gente, essa infecção nasofaríngea, se ela migrar para os seios paranasais, ela vai desencadear o que a gente chama de sinusite, tá certo? Essa imagem aqui, ó, em F, né, mostra exatamente, olha aí, ó, o seio frontal. Em E, são as células etimoidais, perfeito. Em M aqui, ó, o seio maxilar. Tudo bem? Bem, além disso, eu vou procurar agora sair um pouco da câmera para que vocês tenham uma imagem, uma visão integral do que eu quero mostrar para vocês aqui, tá bom? Deixa eu desaparecer um pouquinho e já já eu volto para falar com vocês. Bem, tendo em vista o que a gente já destacou, o que a gente pode falar sobre esse assunto aqui, além do que já foi dito? Primeiro ponto, nós vemos que se uma infecção nasofaríngea migrar para os seios paranasais, ela vai desencadear sinusite. Agora, nós vimos também que se essa infecção nasofaríngea migrar por meio da tuba auditiva, ela vai desencadear otite. E pasmem, aqui está a tuba auditiva, então pode migrar por aqui e alcançar o ouvido. Se por acaso essa infecção nasofaríngea ela migrar por meio aqui, ó, do ducto nasolacrimal, ela pode alcançar a conjuntiva dos olhos e desencadear o quê? Conjuntivite. Então é importante que você saiba que existe essa relação entre infecção de garganta, infecção a nível de nasofaringe e sinusite, otite e conjuntivite. Tá certo, gente? Olha só. Tudo que eu disse aqui a vocês, normalmente eu percebo uma falta de conhecimento de muitos profissionais da área da saúde em correlacionar os problemas que eu acabei de apresentar. Então é importante que você saiba por que uma simples infecção de garganta é capaz de desencadear uma conjuntivite, uma otite e também uma sinusite. Por meio desse conteúdo, eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Se ele te ajudou, se inscreva no canal. No mais, gente, Deus abençoe a cada um de vocês. Compartilhe o vídeo para que ele possa ajudar mais pessoas. Tá certo? Até mais.